República Velha, parte 1. A primeira questão: com que motivo nos primeiros anos a República no Brasil ficou conhecida como República da Espada? A espada, sendo símbolo do exército, representava o grupo responsável pela proclamação da República. A questão número 2, sobre as leis estudadas da Constituição de 1891. Pesquise na internet o que mudou e o que continua em nossa atual Constituição. Bom, é sobre as leis estudadas, sobre o que vimos da Constituição de 1891. A pesquisa pode levar para outros rumos, mas muito importante o que foi destacado nos estudos, que é a questão eleitoral, a questão das eleições. Quem pode ser eleitor no Brasil hoje? Quem podia em 1891, no final do governo provisório da República? A principal mudança na questão eleitoral é a participação das mulheres no processo. Número 3, escreva sobre o ensinamento. Bom, aqui então vai variar, de acordo com o que cada um vai escrever um texto, vai escrever um parágrafo, a quantidade de informações que irá conter na resposta de cada aluno e cada aluna. Mas informações como estas, que ela é uma crise econômica durante a gestão do ministro Rui Barbosa, alta inflação, crédito expandido, especulação financeira e o famoso aumento da quantidade de moeda, é muito importante que esteja dentro da sua resposta. A questão número 4 traz a seguinte pergunta: com base nas características do governo constitucional de Deodoro da Fonseca, que fatores o levaram a renunciar? Além da crise, o insucesso da tentativa de golpe, falta de apoio das Forças Armadas. Lembrando que já no início do governo constitucional, Deodoro alega não conseguir governar juntamente com o judiciário e legislativo e prega a necessidade de um poder maior para o executivo. As Forças Armadas não apoiam a ideia de Deodoro e ele acaba renunciando então no final do ano de 1891. 5. Cite características do governo de Floriano Peixoto, ou seja, o vice que assumiu após a renúncia de Deodoro. Centralização política, autoritarismo, prisões arbitrárias, e isso já são características de um governo inconstitucional. É um governo que não segue a Constituição. 6. Quais as motivações da Revolução Federalista? Uma das revoluções mais sangrentas da história do Brasil, para não dizer a mais sangrenta. O Rio Grande do Sul, conhecida como a Revolta da Degola. Os federalistas queriam a revogação da Constituição Estadual e apoio de antigas alianças políticas do Império. Em que consiste o período chamado de República das Oligarquias? As autonomias estaduais fortaleceram elites regionais para o controle político do Brasil. Um exemplo é a oligarquia paulista, ligada à economia cafeeira e industrial. 8. Qual o contexto sanitário do período da revolta da vacina? Miséria, péssimas condições de moradia, de higiene e saúde. A número 9 pede que seja descrito o papel de Oswaldo Cruz no combate às doenças no início do século XX. Oswaldo Cruz era o sanitarista do Rio de Janeiro no período.
Entre suas ações estava a vacinação obrigatória contra a varíola. Lembrando que era Oswaldo Cruz, o sanitarista, no período da revolta da vacina. Com relação ao cenário político, o que aconteceu durante a revolta da vacina? Bom, vamos destacar que estamos falando então do âmbito político. Os cadetes da escola de Praia Vermelha, descontentes com os rumos da República, tentam derrubar o presidente Rodrigues Alves. A revolta é reprimida. Bem, vamos a uma questão de vestibular, então, da PUC do Rio de Janeiro de 2006. Os versos ao lado se referem ao episódio conhecido como a Revolta da Vacina, Rio de Janeiro de 1904. Sobre este acontecimento, assinale a única afirmativa correta. Bom, vamos aos versos. Anda o povo acelerado com horror à palmatória, por causa dessa lambança da vacina obrigatória. Eu não vou nesse arrastão sem fazer o meu barulho. Os doutores da ciência terão mesmo que ir no embrulho. Não embarco na canoa que a vacina me persegue. Vão meter ferro no boi ou no diabo que os carregue. A vacina obrigatória é de um disco da Odeon, da gravadora Odeon. Bem, vamos para as alternativas de resposta a esta questão. A letra A, o desconhecimento popular sobre os efeitos da vacina antivariólica, somado à imposição ilegal de sua obrigatoriedade, estimulou a insubordinação de vários grupos sociais, como militares e agentes sanitários. Bom, nessa alternativa a gente já vê que existe aí a ideia de que começa a revolta com militares e agentes sanitários. Não foi assim. E a imposição também ela não era ilegal, né? Ela era promovida pelo próprio governo. A alternativa B. A revolta popular correspondeu a uma reação à lei de vacinação obrigatórias contra a varíola decretada pelo governo federal nos quadros da reforma urbana e sanitária, que então ocorria na capital da República, a cidade do Rio de Janeiro. Vamos guardar então aí a alternativa B como uma possível resposta, enquanto observamos as outras. A população carioca rebelou-se contra o médico responsável pela campanha sanitarista, Dr. Oswaldo Cruz, que realizou, além da vacinação obrigatória, a destruição de domicílios populares e considerados insalubres, os cortiços. O que a gente sabe da história é que, de forma paralela à campanha da vacinação, houve também a campanha do Bota Abaixo, promovido pelo prefeito do Rio de Janeiro. Dando sequência, alternativa D. Grupos monarquistas contrários à modernização instaurada pelo governo republicano, na qual se incluíam ações de saneamento da capital federal, iniciaram uma revolta militar, recebendo o apoio de segmentos populares. Não foi, então, uma revolta que se inicia, né, no âmbito militar. Alternativa E, a abertura da Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, ocasionou a demolição de diversas moradias populares, estimulando saques e motins em uma revolta de trabalhadores urbanos que almejava derrubar o governo republicano. É uma possibilidade. Porém, a resposta que se apresenta, a alternativa que se apresenta como resposta é a seguinte. A revolta popular correspondeu a uma reação à lei de vacinação obrigatória contra a varíola, decretada pelo governo federal
nos quadros da reforma urbana e sanitária que então ocorria na capital da República, a cidade do Rio de Janeiro. Como havíamos apontado anteriormente, a resposta é a alternativa B.